pessoal, na nossa videoaula da primeira unidade a gente vai aprender um pouco sobre Present Simple. Vamos começar a falar sobre rotinas diárias, utilizando advérbios de frequência, expressões de frequência. Vamos também aprender vocabulário sobre lugares na faculdade, na universidade e funcionários de uma escola, funcionários de uma faculdade, para que a gente possa usar em ambiente acadêmico. Bons estudos e vamos à videoaula. Bem, pessoal, vamos então dar início à nossa primeira aula, nosso primeiro conteúdo. E nesta aula a gente vai revisar os aspectos gramaticais do present simple, que é o presente simples. A gente vai revisar advérbios de frequência, adverbs of frequency, expressions of frequency, expressões de frequência. Também vamos aprender vocabulário relacionado a places on college, lugares na faculdade, faculty and staff, faculdade e funcionários que trabalham na faculdade ou em uma escola. A gente vai ter como objetivo nesta aula falar sobre daily routine, que é a nossa rotina diária. Vamos aprender como falar da nossa rotina. Bem, places on college. Gostaria que vocês repetissem depois de mim para a gente pronunciar as palavras. First one, a primeira, library. Library. Admission and registration office. Admission and registration office. The dean's office. The dean's office. Classroom. Classroom. Laboratory. Laboratory. Ou lab. Lab. Perceba que a letra O é como se não existisse. Laboratory. Gym. Gym. Ou gymnasium. Gymnasium. Running track. Running track. Swimming pool. Swimming pool. Então, temos aqui a biblioteca, o escritório de admissão e registro dos alunos, o escritório do reitor, a sala de aula, o laboratório, o ginásio, a pista de corrida e a piscina. Soccer field. Soccer field. Volleyball court. Volleyball court. Lembrando que no lugar desse I é uma letra Y, tá, gente? Faça uma correção. Restrooms. Restrooms. Yard. Yard. Cafeteria. Cafeteria. Entrance. Entrance. Exit. Exit. Hallway. Hallway. Então, temos aqui campo de futebol, a quadra de vôlei, os banheiros, tá? Diferente de bathroom, o bathroom, ele tem a banheira, tá? O restroom, ele é só a pia e o vaso sanitário. Yard, que é o nosso quintal. Cafeteria, que é o local onde os estudantes comem, tá? O refeitório. Entrance, a entrada. E exit, a saída. E o hallway, que são os corredores, corredor. Parking lot. Stairs. Elevator. Lockers. Aqui também, pela imagem, vocês conseguem ver o estacionamento, as escadas, o elevador e os famosos armários dos alunos. Pois bem, vamos falar de present simple ou simple present. Para que serve esse tempo verbal? Para falar de fatos, verdades científicas e ações rotineiras. A estrutura dele a gente vai ver no próximo slide. Sujeito, sempre tem um sujeito. Um verbo no infinitivo sem a partícula to, tá? Então, to go, a gente usa só o go.
I go to school by car. Eu vou para a escola de carro. Esse é o presente simples. Para a terceira pessoa do singular, que é ele, ela, ou o it, que é para coisas, animais, lugares, apenas na afirmativa nós modificamos o verbo. De que forma a gente vai já ver, tá bom? Para negativa e interrogativa, a gente usa o auxiliar do ou o auxiliar does quando for a terceira pessoa he, she or it. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, nós temos aqui alguns verbos, algumas frases. I study English every day. Study é o verbo, tá? You have to go to the library. Have. Você tem que ir para a biblioteca. We do volunteer work at school. O verbo é o do. Nós fazemos trabalho voluntário na escola. You always arrive on time for classes. Você sempre chega a tempo para as aulas. They need to do an assignment. Need é o verbo. Eles precisam fazer uma tarefa. E para he, she or it, eu deixei para depois, a gente adiciona a letra S ao verbo. Cuidado, essa letra S não é plural, tá bom? Essa letra S é para dizer que o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, cuidado que esse S não é plural. He practices English with the professor. Ele pratica inglês com o professor ou a professora. She attends Spanish classes on Saturdays. Ela frequenta aulas de espanhol nos sábados. It works from Monday to Friday. Ele funciona de segunda a sexta. Então, a letrinha S para indicar a terceira pessoa. E aí, como é que a gente adiciona essa letra S ao verbo? Bom, se esse verbo termina em S, SS, SH, CH, Z, X ou O, nós vamos fazer o que para a terceira pessoa? She, ou he, ou it? Nós vamos adicionar não apenas o S, mas ES, tá? São exceções à regra do S. Então, I do volunteer work at school. Eu faço trabalho voluntário na escola. Mas se for ela, a Maria, she does volunteer work at school. Ela faz trabalho voluntário na escola. Então, nós temos a terceira pessoa. Se terminar nessas letras, a gente coloca ao invés de apenas o S, o ES. Para verbos terminados em Y, precedido por consoante, I study English on Mondays. Se for he, she ou it, he studies English on Mondays. O Y virou a letra I e adiciona ES. Pois bem, agora, continuando para a nossa negative, né? I don't study English every day. Na negativa, lembra que a gente usa o do ou does acrescido do not. Então, vamos repetir aqui as nossas frases. I don't study English every day. You don't have to go to the library. Terceira pessoa, ao invés do do, eu uso does. Então, he doesn't practice English with the professor. She doesn't attend Spanish classes on Saturdays. It doesn't work from Monday to Friday. We don't do volunteer work at school. Aqui nós temos o do como auxiliar e o do como verbo fazer. You don't always arrive on time for classes. They don't need to do an assignment. Então, nós temos que o do mais not ou does mais not e depois o verbo logo em seguida, sem nenhuma alteração no próprio verbo, para a negativa. E você pode separar assim, do mais not, você pode dizer I do not study ou he does not practice e assim por diante. A interrogativa, a forma interrogativa, ela traz uma inversão de algumas partes da frase. O verbo auxiliar sempre vem no início da frase. Então, do e does no início, troca de lugar com o sujeito, que são os pronomes. Olha como é que fica aqui a nossa pergunta, então. Do you study English every day? Does he practice English with the professor?
Does she attend Spanish classes on Saturdays? E a entonação de voz, tá? Pratique. Does it work from Monday to Friday? Do we do volunteer work at school? Do you always arrive on time for classes? Do they need to do an assignment? Então, na interrogative, o auxiliar do ou does para a terceira pessoa, eu deixo sempre em vermelho em destaque, vem antes do sujeito da frase. E aqui nós temos mais algumas interrogatives, né? E agora com as respostas, que chamamos de short answers, são respostas curtas. Olha aqui a nossa dica. Tem do na pergunta, você vai responder com do, na afirmativa ou negativa. Então, do you attend classes every day? Você vai para as aulas todos os dias? Yes, I do. Sim, eu vou. Porque eu não preciso usar o verbo principal, eu respondo com o verbo auxiliar, que é o do ou does. Na negativa, no, I don't. Mesma coisa se eu perguntar para você, do you like pizza? Você gosta de pizza? Yes, I do. No, I don't. Não, eu não gosto. São chamadas de short answers e a gente usa o auxiliar para fazer essas respostas curtinhas. Does he attend classes every day? Yes, he does. Se for afirmativo. Então, ele frequenta as aulas todos os dias? Yes, he does. Sim, ele frequenta. Eu traduzo como se fosse o verbo principal. Na negativa, no, he doesn't. Não, ele não frequenta. Pois bem, agora nós vamos aprender um pouco sobre os nossos funcionários da escola ou faculdade, universidade, certo? Repete comigo. Teacher, teacher, professor, advisor, director, dean, secretary, librarian, coach. Qual é a diferença do teacher para o professor? O teacher ensina alunos de escola regular, crianças, jovens até o ensino médio. O professor é o professor da universidade. É a professora da faculdade e universidade. Advisor, que é aquela pessoa que vai aconselhar, né? Dentro de uma universidade, em algumas universidades americanas existe essa profissão. Sempre fiquem olhando na nossa apostila, tá? Sempre deem uma olhada na nossa apostila, que ela vai auxiliar muito vocês a entender esses conceitos. Director, que é o diretor ou diretora. Dean, o reitor ou reitora. Secretary, já está bem parecido com o português, secretária ou secretário. Librarian é a pessoa que cuida da library, da biblioteca. E o coach é o treinador esportivo. Temos também, repete comigo, janitor ou janitor, doorman, gardener, trainee. O janitor é aquela pessoa que vai fazer a limpeza, tá, do campus. Doorman, a pessoa que fica na entrada. Door quer dizer porta, é o homem da porta. Gardener é o homem que cuida, ou a mulher que cuida do jardim, é o jardineiro. E o trainee, o estagiário. Continuamos então com os advérbios e expressões de frequência. Nós utilizamos, né, os verbos para falar da rotina e a gente pode utilizar os advérbios de frequência para justamente falar da frequência com que a gente faz alguma coisa. Então, nós temos aqui de 100% a 0% de frequência. Temos aqui always, sempre. Pode repetir após, se você quiser, ou dar um pause. Usually, generally, seria usualmente ou geralmente. Often é uma palavra. Frequently, outra palavra. Frequentemente. Sometimes, occasionally, ocasionalmente ou às vezes. Hardly ever, esse aqui vai juntinho, as duas palavras. Hardly ever, dificilmente. Seldom ou rarely,
que quer dizer raramente, e o never, que quer dizer nunca, tá? Geralmente eles vêm antes do verbo. Então, I always brush my teeth in the morning. Eu sempre usei o always antes do verbo que é o brush, que é escovar. Eu sempre escovo meus dentes de manhã. Mas se for o verbo to be, aí o advérbio vem depois do verbo to be. Vamos ver alguns exemplos em seguida, tá? Vamos dar uma olhada agora nas expressions of frequency. Se eu quero ser um pouco mais específica, eu não quero dizer só nunca ou sempre ou geralmente. Eu quero dizer quantas vezes eu faço aquela coisa. Então, as expressões de frequência vêm sempre ao final da frase. No final da frase. Sempre. Então, once a week, uma vez na semana. Para dizer uma vez, eu digo once, 2 vezes, twice, 3 vezes. Aí eu começo com os números. 3 times, 4 times, 5 times e assim por diante. Once a week, uma vez na semana. Week, semana. A month, um mês. Então, 2 vezes ao mês. A year, no ano. 3 vezes no ano. E assim por diante. Também temos every day, todo dia, every night, toda noite. Olha só o nosso exemplo. I attend Portuguese classes twice a week. Eu frequento aula de português 2 vezes na semana. Sempre ao final vem a expressão de frequência. Alguns exemplos, então, de frases. I always work hard. Eu sempre trabalho muito, trabalho duro. Então, o always veio antes do verbo. Mas, se for o verbo to be, como eu disse antes para vocês, I am often organized. Verbo to be e o advérbio veio depois. Só depois do verbo to be, tá? É um caso especial. Eu estou frequentemente organizada, ou eu sou frequentemente organizada. Amanda doesn't usually hand in any assignments. Amanda geralmente não entrega nenhuma tarefa. I am not always very excited. Eu não estou sempre muito animada. E aí a pergunta para a gente fazer para as pessoas quando a gente quer perguntar sobre frequency, sobre frequência, é how often? How often? How often é quão frequentemente você faz algo. E você pode botar qualquer coisa depois. How often do you do volunteer work? Com que frequência você faz trabalho voluntário? I do volunteer work twice a month. Eu faço trabalho voluntário 2 vezes ao mês. How often does Rosa call her family? She calls her family every night. Com que frequência Rosa liga para a família dela? Ela liga para a família dela toda noite. E aí, nós temos aqui um resumão do que a gente acabou de ver, né? O resumo da nossa aula de hoje. Aprendemos a utilizar o simple present dos verbos de ação para falar da nossa rotina. O vocabulário específico da faculdade, isso vocês vão precisar praticar bastante nas tarefas, reassistindo o vídeo, buscando na internet outros exercícios. Aprendemos a utilizar as expressões e os advérbios de frequência para dizer com que frequência fazemos alguma coisa. Também muita prática, tá, pessoal? E aqui eu deixei algumas sugestões de links no próprio slide para exercícios, lembrando sempre de vocês utilizarem o material da apostila para prática e fixação do conteúdo, bem como pesquisas na internet. Inglês é prática, gente, então vamos praticar muito. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada!